Bom dia. Eu não tinha olhado para trás ainda, a igreja está cheia. Está cheia na internet também, espero. O pastor João me lembrou de um negócio que eu tinha esquecido. Eu vim de azul sem querer. E daí ele falou, eu falei assim, nossa, ainda bem que eu vim de azul. Apesar de que metade do meu guarda-roupa é azul, porque a maior parte das camisas que vendem por aí é azul também. Peraí, eu preciso trocar aqui. Eu sou canhoto, então eu preciso olhar com a mão esquerda. E o pastor estava falando sobre estatística. Estatisticamente, os canhotos vivem 10 anos a menos do que as outras pessoas. Então, eu sou homem, canhoto, já está difícil. Mas tudo bem, porque os anos que viver vai ser com Jesus, depois eu vou chegar lá antes de todo mundo, na tua cara. Né? Mas o mundo ele é feito para os destros, né? Por isso, daí, né, toda vez que eu vou cortar com a tesoura, eu tô, né, muito esquisito. Mas enfim, eu estava pensando mesmo na saúde e o pastor João falou exatamente as duas palavras que são sempre. Talvez ele leu o texto, né? Faz sentido. Ou veio do Espírito Santo. Mas ele falou sobre saúde e sobre o espiritual. E a gente tem que prestar muita atenção mesmo, né? A gente tem que tomar muito cuidado da nossa saúde. É muito difícil. Vou dizer aqui um desabafo, porque de uns tempos para cá eu comecei a prestar mais atenção nessas coisas. E eu percebi que eu não sabia nada sobre saúde. Porque o que o meu eu adolescente tinha me ensinado até então era, se você gripar, no dia seguinte você está bem. Se você torcer o pé, você finge que você está bem, então você está bem. Se qualquer coisa... Eu fiz isso, né, uma vez no acampamento para poder continuar lá e meu pé está ruim até hoje. Para sempre, né? E eu descobri que o jeito que eu fazia antes não dava certo, porque o meu corpo não é mais o mesmo de antes também, né? Para o pessoal mais velho vai dar risada, mas eu sinto fazer aqueles barulhos quando eu ando, assim, que minhas juntas assim, não são a mesma coisa. Mas é piada essa parte. Mas eu percebi que eu tenho que tomar mais cuidado. E foi numa palavra parecida com que eu estava ouvindo agora hoje de manhã, que eu comecei a pensar em mudar o meu jeito de viver. Porque a estatística para homens já é menor do que de mulheres, para canhotos já é menor do que de destros, e para pastores é menor ainda. Porque, aparentemente, pastor é uma criatura que não sabe cuidar da saúde, e está sempre doente, e está sempre mal. Eu aprendi isso porque o meu pai, ele descobriu um pouco mais tarde, ele já era diabético. Daí ele falou assim, vou começar a tomar cuidado da minha saúde. Mas, quando eu fui na endócrino a primeira vez, ela falou assim, então, né? Você vai ficar diabético daqui a 5 anos ou daqui a 20 anos? O que você prefere? Eu falei assim, eu não tenho escolha de não ficar? Ela falou, não, porque, né, do jeito que está, você pode escolher ficar mais tarde só. Aí eu fiquei preocupado. Mas como eu era novo, eu ignorei. E daí passou muito tempo. E daí quando eu já estava ficando um pouco mais crítico, porque eu não perdia peso, eu não mudava meus hábitos, eu comecei a ficar mais preocupado, porque... Até então, eu não sabia que eu ia ser pastor, né? Depois que eu soube, eu falei, vixe, então, né, metade dos pastores é diabético, eu vou ser mais um deles. Mas ano passado, eu tive uma convicção um pouco diferente, porque antes eu estava tentando né, eu me esforçava bastante, mas eu não conseguia. E daí, quando veio o apelo, falou assim, mas você está fazendo para Jesus? Né? Sabe aqueles negócios que os jovens adoram falar no Shalom, mas é para Jesus? Funcionou comigo, bateu forte no meu coração, e eu falei, caraca, não... Eu não estava fazendo para Deus, e daí quando eu comecei a fazer, mudou bastante coisa. Mas entrar na academia é um negócio que eu sempre achei difícil, porque eu não tinha muita motivação, e quando eu ia sozinho, eu ficava desmotivado, eu parava. Ano passado, deixa eu ver que eu anotei aqui as datas, em março de 2019 parece muito tempo, né? Muito tempo atrás, nossa. Mas em março de 2019 eu entrei na academia com a minha prima. E porque a gente fazia junto, eu durei mais tempo. As outras vezes que eu tentava, passava, sei lá, umas 3 semanas, eu falava assim, nossa, né, não aguento mais. Mas passou mais do que 3 semanas, passou 3 meses, daí depois foi mais. E em agosto eu pensei que só academia não dava, eu tinha que controlar do que eu comia também. E então eu comecei a fazer um controle de calorias, eu comecei a pensar um pouco melhor nas coisas que eu comia, não só na quantidade, mas na qualidade das coisas. Né? Tem tanta gordura que você pode comer, tanto de carboidrato, tanto de fibras, você tem lá, as frutas, mas fruta demais também tem muito açúcar, e várias outras coisas. Eu descobri que o mundo era muito complexo, mas ainda assim a gente tinha que enfrentar, porque é muito importante a gente se cuidar, não
por nossa causa mesmo, mas porque o que a gente está oferecendo. Eu não queria estar oferecendo aqui um corpo doente para falar a palavra de Deus. Eu quero oferecer um corpo saudável para falar a palavra de Deus da melhor forma que eu posso falar, porque isso também é adoração ao meu Deus. E quando eu comecei a mudar essas motivações, ficou muito mais fácil, gente, de verdade. E daí passou o tempo e chegou a pandemia, né? Todo mundo que fazia academia ficou muito triste na hora da pandemia, porque você não vai mais para a academia, você vai começando a ficar flácido, começa a ganhar peso. E comigo eu percebi, eu subi na balança e não mudou nada. Eu falei, nossa, né? Eu tenho um corpo diferente de todo mundo. Não foi isso. A minha irmã me incentivou muito a fazer pilates, né, online, né? Então a gente entra lá, tal. A Vitória também tem canal de pilates, se alguém quiser seguir no YouTube, é de graça. Você liga lá o negócio e faz na frente da TV, sem vergonha nenhuma. Mas enfim, eu comecei a fazer e também teve alguns resultados, né? Tá sendo super legal. Se alguém tiver interessado, a Tia Xi faz aquelas danças lá online, dança fitness online. Já falaram para eu tentar fazer junto, mas fiquei com vergonha, que eu não sei dançar. Na época de Kings Kids eu resolvi ficar no teatro, porque eu não conseguia. Mas, enfim, eu descobri muita coisa nesse meio tempo foi 1 ano e pouquinho de dieta. Na verdade, a dieta terminou em março desse ano, né? Por causa da pandemia, eu resolvi voltar a comer normal, sem pensar muito nas coisas, porque estava todo mundo estressado, né? Então, eu também estava. Mas foi interessante aprender muita coisa, descobri que, depois de aprender tanta coisa, eu não sabia nada, no final das contas, né? Mas eu não estou falando disso por motivo nenhum, tá, gente? Eu percebi que a minha jornada de saúde é muito semelhante à nossa jornada do crescimento na fé. É muito cheio de surpresas, de detalhes, e da mesma forma que a minha saúde eu não conseguia fazer sozinho, a nossa vida cristã a gente também não consegue fazer sozinho. Graças a Deus, temos uma comunidade de irmãos, temos um negócio que a gente chama de família de fé, e com essas outras pessoas nessa comunidade da fé, a gente aprende que a comunidade, a família da fé, ela ora, porque hoje o nosso tema é sobre a oração comunitária, né? E a família que ora por uma coisa muito específica. Hoje a gente vai estudar um trecho que uma oração de Paulo, é sobre orar para crescer na fé. O texto de hoje está em Efésios 3, de 14 a 21. Eu vou ler na versão NVI. Para quem se assusta porque eu leio na NVT toda vez, dessa vez eu vou ler na NVI. Efésios foi um dos primeiros livros que eu li inteiro na Bíblia, porque era a lição obrigatória do Kings Kids quando eu era criança, então tinha que ler. E daí eu acabei acostumando. Então eu gosto muito dessa versão. Eu vou ler na versão NVI, Efésios 3, de 14 até 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele nos fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Esse vai um amém comunitário, gente. Amém. Amém. Paulo escreve bonito, mas isso daí é uma oração que a gente tem que fazer toda vez. Talvez as minhas palavras não consigam ser nesse calibre, mas o pastor Edmo me disse que tem um truque. Se você lê a oração, ora com a intenção, com as palavras emprestadas, porque, né, isso daí já muitas verdades aqui, realmente toda a glória seja a Deus, porque as coisas que a gente aprende nesse trecho, impossível seria a gente fazer com esforço próprio. Que nem a minha dieta, que também vou dizer que eu consegui ano passado, mas eu tentei a vida inteira. Foram 20 anos porque até os 6 eu era magrinho, mas foram 20 anos tentando emagrecer, falhando, né? Mas eu queria destacar 3 coisas que a gente pode aprender nessa oração de Paulo, que eu gostaria que a gente tomasse como nosso exemplo. E, aliás, o exemplo da oração de Paulo é de joelhos, é prostrado diante de Deus, reconhecendo quem é que pode fazer na nossa vida, não por esforço próprio. A gente precisa, em primeiro lugar, de união. Que nem eu falei antes, eu não conseguiria fazer exercício sozinho, eu desanimo muito fácil, eu tenho uma mania de desistir de tudo. Eu desisti do curso de inglês no primeiro semestre.
e de muitas outras coisas na minha vida. A única coisa de ruim, de bom que eu desisti foi da faculdade, porque eu desisti para, né, fazer outra faculdade melhor para estudar coisas de Jesus e virar pastor. Então, essa eu não me arrependo. Apesar de que os outros eu não recomendo que saiam da sua faculdade, a não ser que Deus fale explicitamente assim, sai, né? No meu caso foi, né? Eu estava num evento de um culto de rua com moradores de rua, uma pessoa X, que eu não sei nem o nome da pessoa. Ela pegou e falou assim, sei lá o quê. Eu falei, nossa, né? Nem te conheço, o que você está falando, esse negócio que você... Mas o problema é que Deus já tinha me falado a mesma coisa que a pessoa confirmou, né? Aí eu esperei e Deus confirmou de novo e eu tive que sair. Tive que sair assim, né? Nossa, né? Tive que parar de estudar para estudar coisa de Jesus. Estudar coisa de Jesus é tão legal, gente. Foi muito bom seguir a direção de Deus. Direção é uma das coisas que a gente vai estudar hoje. As 3 coisas que eu gostaria de destacar na oração de Paulo são fortalecimento, é o fundamento e a direção, a compreensão que a gente aprende. Mas antes disso, os versículos que ele começa são muito fascinantes. Ele fala, oro para que com suas gloriosas riquezas, não, isso daqui está já depois. Ele fala, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Eu tentei traduzir um pouco diferente para destacar algumas coisas importantes e eu escrevi dessa forma. Por essa causa, prostro meus joelhos diante do Pai, de quem recebe toda a pátria no céu e na terra, de que toda a pátria no céu e na terra recebe o seu nome. Está escrito exatamente essa palavra na língua que Paulo escreveu, o grego. Está escrito pátria. E pátria é grego, pátria não é em português, mas a gente usa essa palavra também. A palavra pátria, ela significa pessoas, um conjunto de pessoas que em comum têm o mesmo pai. Que em comum tem alguém que por sangue ou por nome dá uma união a essas pessoas. Eu tenho um sobrenome, que é o mesmo do meu pai, que é o mesmo das minhas irmãs. E a gente tem esse nome em comum, porque o meu avô tinha esse nome. Da mesma forma, uma nação, ela, por mais que vai mudando, e hoje em dia todo mundo tem sobrenome diferente, ela sempre inicia de algum lugar. O povo de Israel falava que eles tinham o nome de Abraão, todos eles eram descendentes de Abraão, mas aqui Paulo fala que tem alguém que tem uma paternidade muito maior do que Abraão, porque Abraão era pai de uma nação e Deus é pai de todas, Deus é pai de todos aqueles que creem, nós também somos filhos de Deus. E porque tem um Deus que nos une em comum, a gente pode estar aqui como igreja, para estar ajoelhados juntos. Porque ajoelhar sozinho é meio humilhante, mas ajoelhar com todo mundo é super divertido, né? A gente ora junto, a gente tem um tempo de comunhão, e essa oração nos ensina coisas importantes. Então a gente tem que entender que tudo que a gente for pedir para Deus tem que ser com essa postura de joelhos diante dele. A primeira coisa é fortalecimento. Paulo fala que pede ao Pai, e ele diz no versículo 16, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo com o seu poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Quando alguém crê em Jesus, recebe do Espírito Santo. É isso que a gente fala de conversão, é isso que a gente chama de batismo no Espírito Santo, quando a gente tem uma experiência que eu falo, eu quero crer em Jesus, e agora eu posso ver coisas que eu não via antes, porque o Espírito habita em mim, e Ele me revela essas coisas, Ele me revela a palavra, Ele me revela a bondade de Deus, Ele me revela a resposta que Deus me dá quando eu oro também. Quando alguém crê, essa pessoa recebe do Espírito Santo e é desse Espírito Santo que a gente vai pedir por fortalecimento, porque no nosso interior é Ele que fortalece. E na minha perda de peso, eu precisava muito de fortalecimento, por isso que eles indicam ir na academia, para quem quer perder peso. Eu pensei, nossa, né, mas eu não quero ganhar músculo é peso, eu não me importo com músculo, eu quero perder peso, mesmo se eu perder músculo, né, porque o número que importa, é o que eu pensava antes, depois eu comecei a descobrir que tudo bem o número não mudar, se eu perdi a gordura, tem um negócio que chama percentual de gordura, né? O pastor Joel é muito consciente sobre percentual de gordura. Eu precisava mexer no fortalecimento físico, porque quem tem mais músculo gasta mais caloria, me ensinaram, né? Eu não sou da área. Mas fortalecimento era muito importante. E naquela época o fortalecimento eram 2 coisas, não só a musculatura que eu precisava fortalecer, mas o meu corpo que estava fraco, porque chocolate não dá nutrientes, né? Mas vegetais dá. Diz toda professora de 5ª série que eu já tive. E eu só tive uma, então todas elas disseram a mesma coisa.
Me desculpa, eu tô com o humor um pouco alterado hoje. Mas é interessante que a gente precisa de fortalecimento para chegar onde a gente precisa chegar, e na vida cristã o fortalecimento é muito importante. E qual é o fortalecimento da vida cristã? É aquele que acontece no nosso interior. Está escrito assim, em Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ele tinha levado os seus discípulos para orar, e ele falou, vamos orar. E começou a orar. E os discípulos começaram a orar junto. Mas passou um tempo, e os discípulos dormiram. Porque o corpo deles era fraco, e eles deviam estar cansados. E provavelmente não era um horário de dia, era um horário de noite, madrugada, mas eles dormiram. E Jesus falou para eles isso, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Por mais que o nosso corpo seja fraco, se a gente vigiar e orar, a gente pode não cair em tentação, porque está escrito aqui, como Paulo disse, se a gente ora, o Espírito Santo fortalece nosso interior. Diferente da minha saúde, que era o exterior que eu precisava fortalecer, nosso interior muitas vezes precisa ser fortalecido. Às vezes a gente vacila, às vezes a mesma coisa que os discípulos, dormem em momento que a gente deveria estar orando. Às vezes a gente vacila com nossos irmãos, falando palavras que a gente não devia. Às vezes a gente vacila na nossa vida própria de devocional com Deus, tendo algum dia que a gente fala assim, nossa, acordei mais tarde, acho que não vou nem orar hoje, né, tal, e passa batido porque a gente está cansado ou porque a gente está alterado, às vezes a gente está irritado, a gente vacila em muita coisa, e por isso o nosso interior precisa ser fortalecido. E com nossas próprias forças não dá, precisa ser o fortalecimento do Espírito Santo. Academia espiritual é a oração pela fé. A segunda coisa que a gente aprende com Paulo, ele continua na sua oração no versículo 17 e 18, ele diz assim, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Eu vou terminar o texto por aqui, para a gente continuar. A parte importante que eu queria salientar é que ele fala que ora para que estejamos arraigados e alicerçados em amor. Ele diz duas metáforas. Uma delas é criar raízes e a outra delas é fazer uma estrutura de um edifício. Ambas essas metáforas falam sobre o fundamento. Um fundamento que precisa ser sólido para alguma coisa ser construída em cima. Na época que eu estava na academia, por mais que no começo eu não queria ganhar músculo, você fica entrando no meio da mentalidade de todo mundo, você fala assim, nossa, eu também quero, né? Só que eu descobri que eu não conseguia, porque o meu tipo físico não contribuía muito. E também porque eu não me esforçava tanto quanto os outros. Mas uma coisa que eu aprendi no Pilates é que existem tipos diferentes de exercício, né? Na academia você pega um monte de peso e no Pilates você respira, né? Fica em umas posições esquisitas. E parece que você não faz nada, mas dói tudo depois. Porque eles falam que eles querem fortalecer eles falam core, né? O que é core em português? É centro? É a estrutura. Né? A gente tem que fortalecer a nossa estrutura, e por que a gente fortalece isso? Coisas importantes, né? Por exemplo, meu tornozelo que doía, porque eu tinha torcido muitos anos atrás, ele doía sempre quando eu andava, um por causa do peso, e outro porque os meus músculos não eram muito fortes em áreas que eu não precisava fortalecer, mas eu fui fortalecendo e fui descobrindo um monte de coisa, minhas costas doeram menos, muitas coisas, a minha respiração melhorou, porque o fortalecimento, o fundamento é importante além do fortalecimento. Além da força física que eu precisava ter uma estrutura adequada. E essa estrutura precisava de uma base. A base na nossa vida cristã é Jesus Cristo. Porque está escrito em Efésios 2:20, logo no capítulo anterior do que a gente falou, do que a gente está lendo. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. A pedra angular é o início, a fundação, a base de todo edifício. A base da base, vamos dizer assim, né? Se tem um fundamento, se tem um piso térreo, esse piso térreo ele é fundamentado em uma só parte, naquela época pelo menos, e era a pedra angular. Era o que dava estrutura para tudo, é o que tinha que suportar o peso de tudo, e esse é Jesus Cristo nas nossas vidas. Mas ele fala também que a gente é edificado sobre alicerces dos apóstolos e dos profetas, que são as pessoas que falam da palavra de Deus. A gente está falando aqui, incentivando sempre a passar o link do culto, a falar de Deus para as outras pessoas. A gente, quando fala de Deus para os outros, também é alicerce para eles.
se manterem firmes na fé. Quando um irmão fala da palavra de Deus para mim, por mais que não seja evangelizar, porque eu já creio em Deus, ele fala de Deus, isso me edifica, isso me faz crescer na vida, porque ele também pode ser sustentação para mim. Quando a gente está numa família de Cristo, quando a gente tem pessoas junto conosco, a gente fica mais fortalecido. A gente também pode ser fundamento para os outros, por mais que não seja o fundamento Jesus. Nós somos parte disso. E os 3 porquinhos concordam, né? Fundamento mais sólido, dura melhor. Eu podia ter falado sobre a Casa da Rocha, né? É a mesma história. Tem que ser mais crente, né? Desculpa. Né? Mas se você estiver tremendo nas bases também, se você tiver dúvidas se Deus existe, se eu estou seguindo o caminho certo, eu já tive muitas dúvidas dessas e eu imagino que muitas pessoas devem ter também. E é muito difícil, porque quando a gente tem essas dúvidas, quem é que vai responder, né? Eu vou falar essa dúvida para o irmão crente, vai falar, nossa, você nem é crente mais, né? Sai daqui. É muito difícil, a gente tem vergonha, mas não precisa ter vergonha. Dúvidas são normais. O que não é normal é não pedir ajuda. Se a gente tem dúvida, pode pedir ajuda. E quando você pedir ajuda para alguém e essa pessoa falar da palavra de Deus, isso vai te ajudar. Porque quem treme na base precisa de fundamento. E quando a gente tem medo, quando a gente tem questionamentos, a gente tem que olhar para Jesus, porque quanto mais a gente olhar para Ele, mais essas dúvidas vão ser menores e mais Ele vai ser maior na nossa vida. Para malhar o nosso coro espiritual, a gente precisa proclamar do Evangelho e ouvir do Evangelho de Jesus Cristo. A terceira coisa que Paulo fala é a compreensão. Paulo ele continua no versículo, eu vou ler de novo, 18 e o 19 também, para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Plenitude de Deus é um negócio sério, gente. Não é, né? A gente vai ser cheio de alguma coisa que vai encher por completo. Não é cheio que nem comida que passa e eu queria comer de novo e acabei engordando, mas é cheio de uma coisa que satisfaz as nossas vidas. E a gente faz isso junto com os outros e para isso a gente precisa de uma compreensão em todas as dimensões, no comprimento, na largura, na altura e na profundidade. A gente tem que compreender em todas as dimensões um amor que excede todo o entendimento. Não parece paradoxal esse negócio, né? O amor que excede qualquer entendimento é o que a gente tem que entender. E é exatamente isso, né? Ele excede qualquer entendimento humano, mas a gente pode entendê-lo porque a gente tem a ajuda do Espírito Santo conosco. A família dos santos, que recebe o nome de Deus, que a gente pode colocar no nosso sobrenome, o nome de Deus aqui, ela pode ir junta compreender isso daí, porque sozinho eu não vou conseguir entender. A gente estava tentando desvendar os segredos da eletricidade aqui, e sozinho eu não ia fazer ideia, mas graças a Deus a gente tem um estudante de engenharia que entende tudo de eletricidade no mundo. Ele disse que não é a área dele, mas ele entende mais do que a pessoa normal. Isso ajudou bastante, porque a gente junta conhecimentos que sozinhos eu não teria. Mesmo o meu conhecimento bíblico, que eu acho que eu tenho crescido bastante nos últimos tempos, não é suficiente e jamais seria suficiente para a minha própria salvação, quanto mais para a de vocês. Eu preciso de outras pessoas e eu preciso de Jesus para entender esse amor. E o que é esse amor? É misterioso, né? Porque a gente fala assim, nossa, o amor de Deus, o que é o tal amor de Deus? O pastor Joel está falando, quem ainda não estiver estudando 1 João com o pastor Joel, de manhã, antes do culto, 1 João, muita bênção, gente. Ele fala em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor de Jesus Cristo. O que é o amor? Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. É o versículo quase mais conhecido da Bíblia. Não é João 3,16, é 1 João 3,16. O que é o amor? É dar a vida pelos irmãos. Mas mais do que isso, é fazer a mesma coisa que Jesus fez. A nossa compreensão de não saber a nossa direção é simplesmente seguir Jesus. Eu não sei o que é melhor para todo mundo na igreja, e como que eu vou saber qual texto pregar? Mas se eu oro e Jesus fala, bom, isso aqui parece legal, eu falo, bom, confio, né? Se você falou, eu acho que deve ser melhor do que eu sei. E se eu não sei o que falar, pelo menos a Bíblia, né, tá lá o manual, e eu posso segui-lo também. Seguir a Jesus é a compreensão que a gente precisa. Seguir a Jesus é a prática do amor para com nossos irmãos. Se você tem dificuldade de saber qual é a direção que você precisa viver, qual que é o próximo passo que você tem, qual que é o seu chamado na vida, o que eu tenho que fazer no meu próximo dia? Bom, olha para Jesus e se isso for coerente com Ele, vai lá e faz. Pode ser direita ou pode ser esquerda, mas se Jesus estiver lá, vai estar certo.
porque talvez não importa tanto direita e esquerda, mas em cima e embaixo, Jesus está em cima. Olha para cima, menos quando você estiver na rua, né? Olha para frente. Mas olha para cima, para Jesus espiritualmente o tempo todo, porque isso é a direção da sua vida. E quando você olhar para Jesus, você expressa amor para os seus irmãos, você fala com mais carinho, você pode até se dispor a dar a vida por eles. Isso é o que Jesus se agrada, isso é compreender todas as dimensões do amor dele. É praticar esse amor enquanto você olha para o mestre. O melhor plano de treinamento de uma academia é a direção que o mestre dá. Paulo ensina essas 3 coisas na oração dele. Ele fala que a gente precisa da família da fé para se exercitar nessa academia espiritual, para buscar fortalecimento no espírito, para buscar um fundamento sólido em Jesus e para buscar compreensão no amor de Deus. E nessa academia de oração de Jesus, eu só queria falar que ela tem um plano família, gente. E nessa promoção do plano família, ela é de graça e ela é para sempre. Então, gente, você não pode perder. Você que faz parte da família da fé, é de graça, entra na academia, você já faz parte da comunidade, você precisa se fortalecer. Se você tem vacilado em muitas coisas que a gente tem que praticar, em muitas coisas que falta força, você precisa de fortalecimento. E isso você consegue no Espírito Santo. Se você tem tido medos e dúvidas e não sabe, não tem certeza, não tem convicção, não consegue falar com ousadia, você precisa de fundamento. E isso você consegue com base sólida em Jesus. Isso você consegue ouvindo muito do Evangelho. Então, se você escuta coisas que te deixam em dúvida, escuta mais coisas de Jesus. Até Bíblia em áudio tem. E se você não sabe como praticar, não sabe qual é o próximo passo, você precisa de compreensão, e isso você consegue no amor de Deus. Então, eu convido todo mundo aqui a orar hoje. Orar em busca dessas coisas, mesmo que a gente tenha orar para aperfeiçoar, porque isso significa edificar, buscar continuamente uma santidade que cresce a cada dia em Deus. E se você não tem Cristo ainda, se alguém que recebeu o link, que está ouvindo falar pela primeira vez, ou por mais vezes, mas ainda não tem um encontro real com Jesus, eu vou te dizer que falta tudo. E não só fortalecimento, não só fundamento e não só compreensão, falta Jesus na tua vida, e Jesus é bom e você pode recebê-lo nessa manhã. Para mim, que parecia que estava vivendo uma vida bem agradável, com a saúde ruim e gordinho ainda em cima disso, eu perdi um fardo de 25 quilos, mas para você vai perder um fardo muito maior, que é o pecado na sua vida, que você vai poder ser restaurado em Jesus Cristo. Então eu convido todo mundo a orar nessa manhã. A orar que nem Paulo orou, mas com nossas palavras a Deus, que pode fazer essa transformação nas nossas vidas. Senhor Jesus, a gente se coloca de joelhos na Tua presença. A gente se prostra ao Senhor, sabendo que o Senhor é maior do que tudo e ainda assim nos beneficia com o Teu sobrenome, nos permite nos chamar com o mesmo nome do grandioso Deus, com o mesmo nome que abala todas as nações, que é altíssimo, que é soberano sobre tudo, é o nome que está nas nossas vidas, que causa-nos transformações. A gente pede que o Senhor fortaleça o nosso interior, que nos dê poder do Teu Espírito Santo, porque a gente é fraco e a gente precisa crescer no Senhor. Sozinhos a gente não consegue, mas a gente pede, meu Pai, que o Senhor nos dê fundamento, que nos dê fundamento sólido que a gente só encontra em Jesus, que a gente possa nos encher da Tua palavra, que a gente possa ouvir do Teu Evangelho em todo lugar que a gente vá, que a gente possa cercar-nos de pessoas que falam palavras de verdade e não palavras que nos desviem do Teu querer. Que a gente possa buscar a Tua vontade também na Bíblia, meu Pai, que a gente possa ler todos os dias para que a gente saiba na ponta da língua e quando vierem tentações, o fundamento sólido nos permita não nos abalar, meu Pai. Que o Senhor também possa nos encher com o amor do Teu amor, meu Pai, que é o amor que trata pessoas com carinho, que é o amor que faz coisas que a gente não consegue fazer por conta própria, que é o amor que nos permite ver com mais clareza a direção que a gente tem na nossa vida cristã. Por favor, meu Pai, que a gente, sabendo que é impossível, a gente possa ter no Senhor, o Altíssimo Deus que pode fazer tudo, e ao Senhor a gente possa dar graças, a gente possa dar glória, e a gente possa dizer da mesma forma que Paulo, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre, a gente ora. Amém.